Plano de leitura da Bíblia da Igreja Cristã Pagiel. Hoje estamos no dia 141 e a nossa leitura em 1 Coríntios 8, 1 Samuel 6, Salmos 141 e Provérbios 21. Capítulo 8. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. 1 Samuel 6. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: "O que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar?" Eles responderam: "Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês." Os filisteus perguntaram: "Que oferta pela culpa devemos enviar-lhe?" Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora, então, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas, se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale e, quando viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor.
Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tomores de ouro. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, e os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. Salmo 141. Salmo davídico. Clamo a ti, Senhor. Vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta de meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles, ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor, em ti me refugio, não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Provérbios 21. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugidia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro.
Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios, já por si, é detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória.